Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aqui do cliente. Então, hoje eu já comecei com a sobrancelha dela feita, né? Já tinha aplicado corretivo ali para fazer o recorte da sobrancelha e apliquei em toda a pálpebra. Eu sempre uso o corretivo da Maquier. Ali eu só tava dando uma alisadinha nele e apliquei um pouco de pó para facilitar o nosso esfumado. Dessa vez eu decidi usar só a paleta da Jaclyn Hill, então eu vou começar com esse tom que é meio um amarelo queimado, meio mostarda, com um pincel 136 da Dye e vou fazer todo o contorno do olho dela. Eu não vou fazer como nas últimas maquiagens que eu levei esse esfumado em direção ao contorno do nariz. Eu vou ir fechando ali no cantinho interno do olho dela e no canto externo também. Eu vou aos poucos aplicando essa sombra, esfumando para deixá-la bem intensificada. Depois, com o mesmo pincel, eu vou esfumando as bordinhas dele, puxando para fora. Não vai ser alongado também, que nem eu fiz da última vez, mas eu tenho que puxar para fora para sumir com esse tom. Vou com a mão bem levinha, né, dando leves arrastadinhas ali para fora, e conforme eu vou sentindo necessidade, eu vou intensificando esse tom. Venho com o mesmo pincel e vou aplicando ali, esfumando no côncavo dela. Depois, com essa sombra mais avermelhada, da mesma paleta da Jaclyn Hill e o pincel 141 da Dye, eu vou aplicar esse tom um pouquinho abaixo do primeiro, para começar a fazer o nosso degradê, né? Pode ver que eu vou bem aos poucos com esse tom e aplicando bastante. Olha quantas vezes eu vou na paleta, pego a sombra e aplico no olho. Vou bem aos pouquinhos ali, aplicando e esfumando essa sombra. Vou ali no cantinho interno do olho dela, aplico a sombra, esfumo, vou até o canto externo do olho, fechando, né, ali, desde o canto interno até o canto externo, aplicando a sombra aos poucos e esfumando. Vocês viram que lindo esse iluminador? É o iluminador da Make More, que eu sempre uso, é o Radiance. Eu amo esse iluminador e ele fica muito bonito. Voltando ali para a maquiagem, depois que eu já intensifiquei bem essa sombra, eu vou começar a esfumar as bordinhas dela. Com esse mesmo pincel, sem nada de sombra, vou esfumando ali na bordinha. Depois eu volto com 136 da Dye e esfumo mais um pouquinho entre o tom avermelhado e o tom de amarelo queimado, né, que eu tinha aplicado antes. E eu sempre dou aquela puxadinha para fora no esfumado. A intenção não é fazer um esfumado alongado, mas eu preciso que essa sombra suma. Depois, com esse tom de marrom bem escuro da paleta da Jaclyn Hill, e esse pincel não é o da Dye, é o da Esfumato, é o S12, ele é bem parecido com o pincel da Dye. Eu vou começar a intensificar ali o côncavo dela para aparecer bem quando eu fizer o recorte do cut. Mas eu não vou intensificar muito essa cor, eu só quero que escureça o meu esfumado, eu não quero que essa cor fique muito presente. Então, eu aplico ali essa cor bem no côncavo dela, desde o canto interno até o canto externo. Depois, eu volto com um 41 da Dye, sujo com o tom marrom avermelhado e vou esfumando. Porque, como eu falei, eu quero só que esse marrom avermelhado fique mais escuro. Eu não quero que fique exatamente o tom dessa outra cor de marrom, entendeu? Me enrolei aqui pra falar. Sempre volto com os pincéis, né, para fazer o acabamento do esfumado. E para o recorte eu usei o corretivo Snow da Maquier. Ele já estava levemente diluído, eu não coloquei mais diluidor. E coloquei ali na minha mão só para facilitar. Eu usei dois pincéis. Usei o 161 da Dye, que ele é um pequenininho que eu comprei para aplicar batom. E usei esse outro que ele é um pouquinho maior, que ele é sem marca. Eu comecei com o 141 da Dye porque ele é um pouco mais preciso do que o outro, sabe? Então, eu fiz a fitinha, né, digamos assim, do recorte com o 141 da Dye e completei todo o recorte do cut com esse outro pincel um pouquinho maior. Tiro o excesso de corretivo ali, né, tirei com a esponjinha, acabei não mostrando no vídeo, e aplico uma sombra clarinha, que eu esqueci de mostrar também, mas é a segunda cor da primeira fileira da paleta da Jaclyn Hill. Aplico bastante esse tom ali em toda a área onde eu apliquei o corretivo. Ó, ali, ó, a sombra que eu apliquei foi a segunda da primeira fileira. Aí depois eu vou começar a fazer o degradê ali desse tom claro para o tom escuro. Eu começo com o tom avermelhado e o pincel que eu usei, esse mesmo tom, né, que foi o 141 da Dye. Vou dando batidinhas e arrastadinhas ali no meio. Depois eu venho com o 136 da Dye, faço a mesma coisa, só que um pouquinho mais para frente, mais perto da sombra clarinha. Depois eu finalizo com o tom mais escuro e o S12 da Esfumato, tá? Aí eu volto com o pincel 141 e dou uma esfumada nas bordinhas desse marrom mais escuro e o marrom avermelhado.
Agora, antes de finalizar a parte de cima, eu vou fazer o esfumado da parte inferior dos olhos, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer assim. Vou usar o delineador da Inglot, tô meio enrolada hoje. Vou usar o delineador da Inglot com um pincelzinho pequenininho, eu vou aplicar ali só na raiz dos cílios dela, eu não apliquei na linha d'água. E vou esfumar com o pincel da Macrylan, que é o W907, só na bordinha desse delineador. Faço isso até o cantinho interno ali do olho dela. Aplico o delineador e esfumo com o pincel da Macrylan. Depois eu vou começar selando, bem na raiz eu selo com a sombra preta da paleta da Jaclyn Hill, um pouquinho mais na bordinha eu coloco aquele marrom mais escuro. Depois, com 130 da Dye, eu venho com o tom avermelhado, esfumando ali nas bordinhas, e finalizo com aquele tom de mostarda com esse mesmo pincel também, tá? Deixo tudo bem esfumadinho ali. Depois, com um pincel limpo, eu pego e vou tirando a marcação ali, ó, vou dando varridinhas e tirando a marcação. Agora, com esse pincelzinho, é um pincel da Macrylan, eu pego esses dois tons de verde e vou aplicando ali no cantinho interno do olho dela. Eu comecei aplicando a sombra seca para ficar mais esfumadinho e mais bonito, porque se eu viesse direto com a sombra molhada, ia ficar mais marcado. Então, eu começo aplicando ali a sombra seca, depois com um pincelzinho do mesmo estilo, é um pincel lápis, só que um pouquinho menor, eu molho com Hydra e aplico mais no centro ali, porque se tu olhar mais de perto, tá aparecendo ainda o recorte, sabe? Eu não quero que apareça esse recorte, eu quero que fique só o verde. Depois eu aplico um pouquinho de cola da NYX e por cima eu aplico o glitter 106 da Bitarra, que ele é um glitter furta-cor bem bonito, ele é um pouco mais grossinho, ele não é muito fino, sabe? Agora sim eu vou fazer o delineado, eu usei o delineador da Inglot, como sempre, só que dessa vez eu usei o pincel 8000 da Ico, que eu ganhei lá no workshop da Marina. Eu ainda não tinha esse pincel e eu tenho gostado bastante dele. Vocês sabem que eu usava o da Dye Makeup, se eu não me engano é 181, que ele é um pouquinho menor do que esse. Só que a diferença que eu achei neles, a principal diferença foi que esse da Ico, ele é um pouco mais maleável, sabe? A cerda dele. O da Dye Makeup, ele é um pouquinho mais firme, então eu tenho preferido esse da Ico para fazer o delineado, porque eu sinto que ele desliza um pouco melhor no olho, sabe? Então, fiz ali o delineado gatinho, comecei fazendo o esqueleto dele e depois preenchi. Para deixar esse delineado bem pretinho e bem opaco, eu peguei o delineador da Vult e como eu não gosto do aplicador da Vult, eu fiz com esse mesmo pincel da Ico, tá? Eu coloquei o meu pincel ali dentro do tubinho do delineador, peguei o produto e fui fazendo o contorno ali. Apliquei em cima do meu delineado, tá? Só para deixar ele mais pretinho, mais opaco mesmo. Agora eu tô limpando a linha d'água dela ali com delineador, não. Tô muito confusa hoje, vocês já repararam, né? Tô limpando ali a linha d'água dela com um cotonete e vou aplicar o corretivo Snow da Maquiê pra ficar bem clarinho. Eu até tenho um lápis clarinho, mas ele não fica tão pigmentado, então eu gosto de usar o corretivo sempre nesses casos. Pro batom eu usei com esse pincel, que foi mesmo que eu fiz o recorte 161. E o batom foi um batom da Mais Vaidosa, que é da linha própria deles, tá? É a cor Ciúmes. Mas então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve aqui no canal. E até os próximos. Tchau!